Graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos dar continuidade às nossas exposições em Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo de número 1. Você que nos visita, em nossa igreja, desde o último domingo, nós começamos a expor Efésios aqui. Versículos 1 e 2 foram expostos no dia do Senhor, na semana passada. E hoje eu farei a leitura do versículo 3 até o versículo 14. Veja aí. Do versículo 3 ao versículo 14 de Efésios 1. Mas a exposição do texto será apenas dos versos 3 ao verso 6. Então, mais uma vez, a leitura será do 3 ao 14, mas a exposição dessa noite é apenas do 3 ao 6. Assim diz o Senhor nosso Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Oremos mais uma vez. Louvado seja o teu nome, ó Deus, nessa noite, pela tua palavra que acaba de ser lida mais uma vez. Rogamos a ti, Senhor Deus, novamente, que o Senhor Deus abençoe esta ministração, que continue a falar conosco pelas exposições em Efésios, que o teu nome seja exaltado nessa noite. Ó Deus, que Cristo seja proclamado, a tua igreja edificada, teu povo abençoado. Oramos assim, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sabe aquele tipo de coisa que apenas certas pessoas conseguem fazer? Certos serviços, certos trabalhos, algumas tarefas, certas obras que apenas certos indivíduos podem realizar. Eles são dotados, capacitados para realizar essa tarefa. Talvez, muito provavelmente, você conhece alguém assim, em alguma área do conhecimento, em algum tipo de serviço, que você conta com aquele indivíduo. Ele é o cara. Aquela é a pessoa para você chamar, para lhe prestar aquele serviço que você tanto precisa. E como você sabe, pessoas assim, em suas devidas áreas, elas são valorizadas. São pessoas altamente requisitadas. E mais do que isso, pessoas com esse tipo de habilidade que são específicas em algumas áreas, elas são também, assim, elogiadas, reconhecidas pelo seu trabalho. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto aqui, que não apenas nos apresenta um tipo de obra que apenas um ser pode fazer, mas mais do que isso, nós estamos diante de um texto que nos convoca a elogiar esse ser, a bendizê-lo, a exaltar o seu nome, a glorificá-lo, porque somente esse ser pode realizar
essa obra. Sim, meus irmãos, nesse texto aqui, do versículo 3 ao versículo 14, apesar de que a exposição será do 3 ao 6, mas do 3 ao 14, nós temos o apóstolo Paulo convocando a igreja a adorar a Deus. Sim, a igreja é chamada a adorar ao Deus Trino por causa da grande salvação que somente Ele pode realizar. Vou repetir. A igreja é chamada por Deus, é chamada a adorar ao Senhor Deus, ao Deus Trino, por causa da grande salvação que somente Ele pode realizar. Sim, o texto como um todo compreende essa verdade, mas como eu falei, veremos apenas do 3 ao 6 no dia de hoje, nesse sermão. Veja, do versículo 3 ao versículo 6. Primeiramente, eu quero que você observe no versículo 3, a primeira verdade acerca disso. Eu quero que você note que Paulo está aqui nos mostrando uma chamada à adoração retumbante. No versículo 3, nós temos uma chamada à adoração retumbante. Nos versículos 4 e 5, nós temos o apóstolo Paulo nos dando as razões, os fundamentos, para nós respondermos a Deus nessa adoração retumbante. E no versículo 6, o apóstolo Paulo, ele reafirma a necessidade, a razão, melhor dizendo, principal de nós prestarmos adoração a Deus. Então veja, no versículo 3, primeiramente, Paulo, no caso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus aqui, chama a igreja a uma adoração retumbante. Ouça, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Meus irmãos, tudo que Deus faz, Ele faz para a sua glória. Esse é o principal objetivo de todas as suas obras, a exaltação da sua própria glória. Todo o resto é secundário. Todo o resto é um meio para alcançar esse fim elevado. E é justo que essa carta tão importante, tão rica, comece exatamente com esse louvor a Deus, com essa expressão de exaltação ao nome de Deus. Pois esse é o começo e o fim de todas as coisas. Glorificar a Deus e nele se regozijar, se alegrar para sempre. Os comentaristas, meus irmãos, eles têm procurado metáforas bem vívidas para transmitir o impacto desta explosão inicial da adoração aqui, feita por Paulo. Algumas expressões, algumas frases são utilizadas para descrever o que Paulo está fazendo aqui. Alguns dizem que quando Paulo começa dessa maneira a epístola do 3 ao 14, eles dizem que é como se nós entrássemos numa espécie de portal magnífico. Outros dizem que parece uma corrente de ouro com muitos aros. Alguns dizem que se assemelha a uma bola de neve rolando colina abaixo, ganhando volume ao descer. Há também quem compare esse texto com um cavalo de corrida com grande fôlego, correndo com toda a velocidade. E essa ilustração, ela cai bem para o texto, porque no texto original, no grego, a maneira como Paulo coloca aqui esse versículo 3 ao versículo 14 é como se ele não tivesse pegado nem fôlego. Não há pausa. Ele começa bendizendo a Deus no versículo 3 e vai até o 14 sem parar. Adorando, adorando e adorando cada vez mais a Deus. Ao mesmo tempo que ele chama a igreja para adorar juntamente com ele. Outros comparam esse texto com a abertura de uma ópera que contém as sucessivas melodias que se seguirão. Ou então também podemos comparar esse texto com o voo preliminar de uma águia, subindo e girando em largos círculos, como se por um momento estivesse incerta sobre qual direção escolher pela sua liberdade ilimitada. Que texto, meus irmãos. Que maneira belíssima e rica para expressar a adoração a Deus. Nós veremos isso, como eu disse, em 3 pontos, e eu quero que você tenha isso em mente, uma espécie de 3 cumes, 3 grandes montes elevados, 3 tipos de montanhas imponentes e majestosas de adoração a Deus, sendo que cada cume, cada ápice dessa adoração termina da mesma forma, no versículo 6, no versículo 12, no versículo 14,
Todas as coisas são para o louvor da glória da sua graça. Perceba que isso é um marcador no texto. Para o louvor da glória da sua graça. No 6, no 12 e no 14. São o ápice dessa adoração. E nessa adoração, o nosso coração, meus irmãos, é conduzido às alturas. Esse é o objetivo de Paulo aqui. Ou melhor, do Santo Espírito de Deus, usando o seu apóstolo inspirado para não apenas adorar o Senhor, mas convocar a igreja em Éfeso a fazer o mesmo, e a vocês, Betel, fazerem o mesmo nessa noite. Veja, uma retumbante chamada à adoração. Ele começa dizendo, bendito, bendito, significa dar louvor a Deus, dar honra a Deus, glorificar o nome de Deus. O coração de Paulo, meus irmãos, está inflamado com santa paixão por Deus no céu. E aí veja, a primeira coisa que ele fala com relação a esse bendizer a Deus, essas bênçãos espirituais que Deus concede à sua igreja, é se referir exatamente à fonte. De onde vêm as bênçãos espirituais que a igreja recebe? Primeiro ele identifica aqui para nós, de forma específica, a fonte. A fonte é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. A fonte original de todas as nossas bênçãos. Sim, todas elas descem da divindade, mas no auge está Deus, o Pai, que colocou tudo isso em movimento. Perceba que ele diz que nos abençoou, que abriu as janelas do céu e derramou sua graça e sua bondade sobre nós, com todas as bênçãos espirituais. A palavra no original aqui, você vê na sua tradução no português, abençoado, que nos tem abençoado. Na verdade, essa tradução, ela não faz jus exatamente ao que diz no texto original. Porque no texto original, a ideia é, ele já nos abençoou. A ideia é de algo completo, acabado já aconteceu. Ele já nos abençoou. Já fez isso. E como? Com todas as bênçãos espirituais. Para pensar um pouquinho naqueles que, lamentavelmente, por conta de uma falsa teologia, eles falam de uma espécie de segunda bênção. Já ouviram isso? Isso é visto especialmente entre pentecostais e carismáticos. Eles ensinam que o crente, ele não apenas precisa passar pela conversão, claro, né, se torna crente, e depois disso ele precisa buscar uma segunda bênção. Uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus, assim chamada segunda bênção. Quando alguém lhe perguntar se porventura isso acontecer, algum pentecostal ou carismático, ou de qualquer outra tradição, e dizer, você já passou pela segunda bênção, você responde, eu tenho todas as bênçãos espirituais dadas pelo Pai das luzes. Deus dos céus já me abençoou com todas as bênçãos espirituais. Primeira, segunda, terceira, todas. Exatamente todas. Em segundo lugar, veja, depois de falar da fonte, ele fala da natureza. A natureza dessa bênção aqui. Toda bênção, de forma material, nós sabemos também, ela vem do Senhor pela sua providência. Mas a ênfase do apóstolo Paulo nesse texto não está naquilo que é material. Na verdade, há um contraste entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material. Por mais que o Senhor Deus nos abençoe também de maneira material, mas o alvo maior, e está expresso aqui para nós, são as suas bênçãos espirituais. Além disso, bênçãos espirituais também aqui demonstram por meio de quem elas são entregues. O Espírito Santo de Deus abençoa a sua igreja com as suas bênçãos espirituais. Terceiro, aí no versículo 3, o apóstolo Paulo nos mostra a certeza disso. A certeza, como eu disse, nos tem abençoado. Ele já abençoou. Uma ação aqui concreta, realizada, já completa e terminada no passado. E quando foi que isso aconteceu? Na eternidade, meus irmãos. Antes de tudo existir, Deus já havia nos abençoado, o seu povo. Mesmo as que ainda não experimentamos, as bênçãos que nós ainda não provamos, já
temos certeza de que elas acontecerão. Um exemplo disso, a glorificação final. É uma bênção espiritual que nós não experimentamos ainda, mas pelo Senhor falar, vocês já estão abençoados, já foram abençoados. Isso é tão certo, que você não tem como duvidar. Em quarto lugar, exatamente o lugar de onde essas bênçãos procedem. Elas vêm dos lugares celestiais. Em outras palavras, elas não podem ser encontradas neste mundo material. Não surgem da cultura, não vêm de dentro de nós mesmos, não, de forma alguma. Essas bênçãos de Deus descem do seu trono da graça. Elas se originam no céu e vêm até nós. Observe como? Em Cristo. Com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esta, meus irmãos, é a frase preposicional favorita do apóstolo Paulo. Observe que ele a cita frequentemente em seus escritos. Ele usa, para você ter uma ideia, essa frase, essa expressão, em Cristo, nele e assim por diante, ele usa 164 vezes em suas cartas. Estar em Cristo significa basicamente isso, estar unido a Cristo, em união com o Salvador. Dos versículos 3 até o versículo 12 desse capítulo, há pelo menos 12 referências à união espiritual do cristão com Cristo. Paulo enfatiza isso frequentemente também já aqui, nessa chamada à adoração. Meus irmãos, por que Paulo faz isso? É simples entender. Porque fora de Cristo não há bênção espiritual alguma que possa chegar até nós. Ele, somente Ele é o mediador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Sem Cristo, a parte de Cristo, não há bênção espiritual alguma que você e eu possamos experimentar. E que bênçãos são essas? São muitas, que você pode ver isso ao longo da passagem. No versículo 4, essa bênção é ser escolhido em Cristo. No versículo 5, é o fato de sermos predestinados em Cristo. No versículo 7, redimidos em Cristo. No versículo 7 ainda, perdoados em Cristo. No versículo 13, selados e seguros em Cristo. No capítulo 2, versículo 5, vivificados em Cristo. E no versículo 6 do capítulo 2, ressuscitados em Cristo. Além do versículo 10 do capítulo 2, que ele diz que nós somos recriados em Cristo. E a lista não é exaustiva. Existem outras bênçãos espirituais que o Senhor Deus já nos abençoou. Sim, meus irmãos, não há bênção espiritual fora de Cristo. E é assim que Paulo inicia a sua carta, com uma chamada à adoração retumbante. Retumbante. Lembre-se que enquanto ele escreve essa carta, ele se encontra onde? Em Roma, preso. Ele ficará ali confinado por pelo menos longos 2 anos. Ele está acorrentado a soldados romanos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele está restrito, está aguardando o julgamento perante César, que tem o poder de vida e morte sobre ele. E ainda assim, enquanto você faz a leitura desse texto, talvez, se você não soubesse essa informação, pensaria que Paulo estivesse sentado num palácio. Porque o seu coração ele sobe aos céus. Paulo não está choramingando. Ele está adorando a Deus. Suas bênçãos são transcendentes e estão acima das circunstâncias, dos tempos e dos eventos em que ele se encontra. Acerca disso, Calvino escreve: aconteça o que acontecer conosco, asseguremo-nos sempre de que temos bons motivos para louvar a Deus, que mesmo que sejamos pobres e miseráveis neste mundo, a felicidade do céu é suficiente para nos apaziguar e para adoçar todas as nossas aflições e tristezas, para nos dar tal contentamento que possamos, no entanto, ter as nossas bocas abertas para bendizer a Deus por se mostrar tão bondoso conosco. Sim, não interessa a circunstância em que você se encontra aqui nessa noite hoje.
Não importa quão desafiadoras sejam as circunstâncias em que você precisa enfrentar, independentemente do que você está tendo que lidar na sua vida, ao seu redor. Você precisa olhar para esse texto, ouvir o Senhor Deus falar através do seu ministro e lembrar: você já tem sido grandemente abençoado por mim. E eis que isso é razão mais do que suficiente para você bendizer a Deus essa noite. Sim, olhe para cima. Olhe para cima. Olhe para cima e veja que nunca foi tão brilhante. Olhar e observar Deus nos céus, sentado no seu trono, sabendo que toda boa dádiva desce dele sobre o seu povo. Não tem outro caminho nessa noite para você e para mim. Precisamos nos unir a Paulo nessa chamada de oração. Que hoje a sua alma crente e o seu coração sejam um altar, sobre o qual o doce aroma de louvor ao nosso Deus triuno esteja subindo ao céu nessa noite. É essa a sua experiência nesse momento? É exatamente isso que você sente agora? O seu coração queima de ardor por Deus, por anseio pela sua presença ainda mais, querendo vê-lo, querendo se encontrar com Ele e já pela pregação da palavra, experimentando um pouquinho disso, uma amostra dos céus dessa terra. É isso que você experimenta agora. A sua vontade é de que acabe o mais rápido possível esse culto. Talvez pensando nos problemas que você precisa resolver. Talvez pensando em algum tipo de lazer que você queira desfrutar hoje, mesmo sendo o santo dia do Senhor. Quão distantes nós estamos dessa verdade aqui, meus irmãos, quando agimos dessa maneira. Paulo, mesmo preso, mesmo em circunstâncias adversas, ele tem a sua total disposição de se inclinar diante de Deus e adorá-lo. As circunstâncias elas não delimitavam, elas não iriam ditar a ele o seu procedimento. A despeito de qualquer que fosse o seu momento ali de vida, ele continuaria adorando a Deus. E ele convida a igreja, ele convoca a igreja a adorar juntamente com ele. Além disso, veja como esse texto, do 3 ao 14, nosso foco é do 3 ao 6, mas do 3 ao 14, como eu disse, é uma chamada à adoração. Perceba como aqueles que acusam a nós, reformados, de onde vocês encontram os princípios bíblicos que vocês dizem existir para fundamentar o princípio regulador do culto? Tolos, ignorantes. Veja como isso é claro aqui. Paulo escreve uma carta. Esta carta que iria a Éfeso e posteriormente iria circular entre as igrejas e chegou até nós. Logo depois de escrever seu prefácio e a sua saudação tradicional, o que Paulo faz? Uma carta que seria lida publicamente num contexto de culto. Ele começa chamando o povo à adoração. Você acha que saiu da cabeça de reformados, de presbiterianos? Nós vamos fazer assim o culto. A gente vai começar com a chamada adoração, depois confissão de pecados, porque a gente quer. Porque deu a nossa telha, porque a gente acha que é melhor. De forma alguma. A base bíblica no Antigo e Novo Testamento, esses são um dos textos que mostra essa realidade. No início já de tudo, dali do procedimento do culto, o povo é chamado por Deus, é convocado por Deus a adorá-lo. É por isso que nessa igreja, pelo menos aqui, e eu sei que outros também são feitos isso, é feito isso, os que são fiéis, logo no início de culto, como começa a liturgia? Chamada à adoração. Deus fala pela leitura da palavra, e nós, como seu povo, respondemos a Ele em adoração, cantando-lhe e orando ao seu nome. Esse é o padrão. Deus chama nos chama a adorá-lo, e nós respondemos a Ele. Porque alguém inventou isso? Porque o próprio Deus ordenou. Está aqui expresso diante de nós. E a adoração que Ele requer de nós, já no início do culto, é uma adoração retumbante, que ressoe, que seja vigorosa,
que seja esplêndida, que nós puxemos dos nossos mais profundos pulmões o ar e cantemos a Ele e sirvamos a Ele em espírito e em verdade. Por que que a sua atitude para com outras coisas é muito mais retumbante do que para adorar o Senhor Deus? Compare o tempo, não só o tempo, mas a maneira como você lida com certas coisas, atividades que você tem na sua vida, que você tem prazer nelas, em como você adora ao Senhor Deus no culto solene. Como é que você responde ao Senhor Deus no culto solene e compare isso com outras coisas que você se alegra, que tanto você se importa. E veja o tamanho do contraste que existe. Mas além disso, o apóstolo Paulo também nos dá as razões. E aqui, meus irmãos, são muitas. Quero que você tenha um pouco de paciência e observe cada uma delas. As razões para essa adoração que ele convoca o povo a prestar juntamente com ele. As razões, versículos 4 e 5. E por que as razões? Ora, a adoração, ela tem uma razão de ser. A nossa doxologia, ela se baseia na nossa teologia. E é a nossa doutrina que está a acender a nossa devoção a Deus. Está enraizada na eleição soberana de Deus, nesse caso aqui. A razão principal pela qual Paulo chama a igreja a adorar ao Senhor Deus, a doutrina principal que ele quer expor, ou que ele expõe nesses versículos 4 e 5, é a doutrina da eleição soberana. E ele diz, ao passo que ele explica essa doutrina, que ele a expõe, ele adora a Deus fazendo isso, vai chamando o povo a adorar juntamente com ele. Adoremos ao Senhor pela sua eleição soberana. E antes de ver cada parte dessa eleição soberana, eu quero que você atente pelo menos para duas características do que Paulo está fazendo aqui nesse assunto. Primeiro, eu quero salientar para você que Paulo ele não está escondendo esse assunto aqui para o final da epístola. Ele não faz isso. Ele coloca o tema da eleição soberana logo na porta da frente. E isso pressupõe a nós aqui que os efésios foram bem ensinados e instruídos nas doutrinas da graça. E que eles entenderam muito bem a graça soberana de Deus, de tal maneira que Paulo poderia começar essa carta em uma atitude tão elevada como ele começa aqui. Não é errado pressupor isso, não só pelo contexto dessa passagem, mas pelo que eu citei também no último sermão acerca de Apocalipse capítulo 2. Aquela igreja era uma igreja conhecida por estar bem instruída, bem preparada na palavra de Deus. Então sim, Paulo poderia começar já falando de forma tão clara sobre essa doutrina e chamando o povo a adorar juntamente com ele, os efésios, porque ele sabia que aquele povo não iria questionar. Que eleição? Que negócio é esse que Deus escolheu alguém para salvação? Eles foram instruídos. Eles conheciam a doutrina. Eles amavam ao Senhor Deus, sabendo que Ele tinha os escolhido para a salvação. Em segundo lugar, observe que o contexto em que Paulo trata o assunto da eleição soberana não é numa sala de debates. O pano de fundo aqui é de uma doxologia oferecida a Deus. Como é que Paulo apresenta a doutrina? Num contexto de adoração ao Senhor Deus. Não está debatendo o assunto. Não está em briga com relação ao assunto. Ele está expondo o assunto e já adorando a Deus. Em outras palavras, essa doutrina, meus irmãos, assim como toda doutrina bíblica, nos conduz a adorar o Senhor. A adorar o Senhor. Agora que você observe aqui os vários aspectos da doutrina da eleição soberana. Primeiro aspecto, o autor. Versículo 4, o autor. Assim como ele. Quem é ele aqui? Deus Pai. Deus Pai. Deus o Pai assume a liderança na obra divina da eleição. Ele é aquele que é o arquiteto e também o autor da nossa eleição. Observe, o autor não é nós, não é um outro indivíduo ou você mesmo que teve alguma participação nisso, mas o autor é Ele. Na economia da Santíssima Trindade, coube ao Pai a eleição. Foi Ele quem nos elegeu.
E o verbo no original também se encontra da mesma forma como o verbo abençoado. Ou seja, uma ação completa e terminada. Já aconteceu e ponto final. Segundo, além do autor, Paulo nos mostra o ato da eleição. Versículo 4 ainda. Assim como ele nos escolheu. A palavra escolheu aqui, essa palavra grega significa escolher entre muitos. A raiz principal significa isso mesmo, escolher. Há um prefixo colocado no início do verbo principal, que significa fora de, para escolher entre muitos aqueles sobre quem Deus colocaria sua graça. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, a chamada Septuaginta, esta mesma palavra que Paulo usa aqui em Efésios para falar da escolha de Deus, soberana do Senhor Deus, ela é usada na tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, para se referir a Davi. Quando ele desceu ao leito do rio e escolheu 5 pedras para colocar na sua funda. E certamente, meus irmãos, havia mais do que 5 pedras no leito daquele rio. Mas ele escolheu 5. 5 pedras de acordo com o seu próprio propósito. 5 de acordo com aquilo que iria satisfazer a necessidade dentro dele. Essa é a ideia. É a mesma palavra aqui. Dentre toda a raça humana, Deus fez uma escolha distinta. Deus escolheu soberana e individualmente seu povo. Essa palavra também foi usada para se referir a Josué. Enquanto ele se apresentava diante da nação, aquele famoso texto de Josué, também aqui entenda, a tradução do hebraico, Antigo Testamento, para o grego, Novo Testamento. A palavra lá usada, a Septuaginta também. Escolha hoje a quem você servirá. Como se houvesse ali muitos deuses. Eles deveriam escolher um a quem eles serviriam. A palavra se encontra num tempo verbal que indica que Deus escolheu por si mesmo e para si mesmo. A ideia é que não se baseia em nada dentro de nós. Na verdade, foi apesar de nós, e não por nossa causa, que Deus escolheu o seu povo para ser a noiva do seu filho, desde antes da fundação do mundo. E observe também, como é dito aqui pelo apóstolo Paulo, a maneira como ele apresenta a questão, melhor dizendo, não está em debate, meus irmãos. Não é para entrar numa discussão, não é uma hipótese que ele está levantando, ele simplesmente assevera o ato da eleição. Deus fez assim. Deus escolheu dessa forma. Simplesmente. Foi assim que Deus escolheu. Em terceiro lugar, ele nos apresenta os objetos da eleição. Versículo 4 ainda. Os objetos da eleição. Ele nos escolheu. Nos escolheu. O nós aqui refere-se ao grande número daqueles que um dia se encontrariam ou se encontrarão ao redor do trono de Deus. Milhares de milhares. É um número específico de crentes, mas não é apenas um número. Ele escolheu e conhece cada um individualmente. Pelo nome. Pelo nome. Nomes específicos. Nomes registrados no livro da vida do Cordeiro. Desde antes a fundação do mundo. A escolha do Senhor Deus é uma escolha assim, que envolve milhares e milhares de pessoas, mas essa escolha ela é também pessoal. Direta. Quarto lugar, observe a esfera da eleição. A esfera da eleição. Versículo 4 ainda. Nos escolheu nele. Nele. Mais uma vez a frase nele ou em Cristo, ela aparece aqui no texto. O que se indica, meus irmãos, é que tudo que é verdade em Cristo se torna verdade também para o seu povo. Suas riquezas se tornam nossas riquezas por meio dessa eleição soberana. A posição de Cristo agora nos céus é a nossa posição nos céus. Ele está assentado à direita do Pai, nós estamos também assentados com Ele nos céus, nos lugares celestiais. Onde Cristo está, nós estamos, porque estamos unidos a Ele. Tudo isso porque Deus nos escolheu
em Cristo, com base no que Cristo fez por nós. Nesse caso, na eternidade passada, no que Cristo ainda faria por nós. Quinto lugar, o tempo da eleição. Versículo 4. Antes da fundação do mundo. Charles Spurgeon disse o seguinte acerca disso: Deus teria que ter me escolhido antes do tempo. Ele nunca teria me escolhido dentro do tempo. Se dependesse dos méritos dele, dos seus e dos meus também. Nunca o Senhor teria nos escolhido. Antes mesmo de existirem os céus e a terra. Antes de existirem as hostes angelicais. Antes de Deus criar os planetas e colocar as estrelas em seu lugar, Deus escolheu a cada um que Ele iria salvar. É antes do início dos tempos. Como os teólogos chamam, é na eternidade passada. É quando havia apenas Deus e mais ninguém. Pai, Filho e Espírito Santo. Foi nesse momento, que podemos chamar de momento, foi na eternidade que o Senhor Deus nos escolheu. Paulo escreve na Tito, capítulo 1, versículo 2, diz que desde há muito tempo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, Paulo diz, desde toda a eternidade. Foi lá, na eternidade, Deus escolheu o seu povo. Em sexto lugar, o propósito da eleição, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Aqui, meus irmãos, está a razão pela qual os eleitos podem sim ser santos. Não é apenas porque Deus nos escolheu nos céus, mas porque Ele nos escolheu para a santidade, para a pureza, para a semelhança de Cristo. A palavra indica aqui, a palavra santo, é santo em todos os sentidos. Posicionalmente santo, na prática ser santo, sendo santo, progressivamente santo, e um dia perfeitamente santo. Além disso, Ele também nos escolheu para nós sermos irrepreensíveis. A ideia é sem mácula. Observe que Paulo utiliza essas duas palavras mais uma vez no capítulo 5. Veja lá, capítulo 5, versículo 27 de Efésios. Ele diz, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E isso foi para ser feito diante dele. E diante dele é uma preposição aqui, uma fala aqui de Paulo muito intensa. Significa, meus irmãos, nada menos do que diante da face de Deus. Na própria presença de Deus. Naquele dia, todos nós nos encontraremos no nosso lugar, com a multidão redimida ao redor do trono de Deus, diante de Deus, santos e irrepreensíveis. Paulo ainda fala mais outro aspecto da eleição, o motivo da eleição, versículo 4. O motivo da eleição, em amor. Em amor. No final do versículo 4. E em amor, vá lá para Romanos capítulo 9. Romanos 9, versículo de número 13. Veja como o amor de Deus está ligado, sim, diretamente à doutrina da eleição. Romanos 9, versículo de número 13. O apóstolo Paulo diz, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Se você lembra do contexto, Paulo está citando aqui o profeta Malaquias, e lá no contexto do profeta Malaquias, o Senhor Deus, no caso, o povo questiona o Senhor Deus quanto ao seu amor ser verdadeiro. E Deus responde através do profeta dizendo assim, a prova, eu estou parafraseando o texto, depois veja lá com calma, Malaquias capítulo 1. A prova de que eu vos amei é porque eu vos escolhi. Sabe por que eu amo vocês? Porque eu escolhi vocês. Porque eu amo vocês, eu vos escolhi. Versículo 15 aí do capítulo 9. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver,
ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Quem são os eleitos do Senhor? Aqueles a quem Ele amou. Aqueles a quem Ele amou. Isso pode ser visto também ainda em Romanos. Veja, Romanos capítulo 8, volte um pouquinho. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aí vem a sentença, aos que de antemão conheceu. Conheceu aqui, o verbo traz essa ideia. Aos que de antemão amou. É o conhecer no sentido de intimidade. Usado, inclusive, para se referir ao casal, dentro da sua intimidade. Aos que antes ele amou, ele teve relacionamento direto, pessoal, amoroso com estes. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Porque essa corrente de ouro, como chamam os teólogos, meus irmãos, ela é inquebrável. Ela é inquebrável. A quem Deus ama, Deus elegeu. Quem Ele amou, Ele elegeu. E esses que Ele elegeu, Ele levará à glorificação. Meus irmãos, quando nós traçamos esse rio de graça em direção acima, até a fonte onde ele começou a fluir, nós paramos no trono de Deus. Foi exatamente o amor distintivo de Deus que colocou tudo isso em movimento. Novamente, não foi por sua causa, não é por minha causa, não é por nossa causa, é apesar de nós. É apesar de nós. Deus não escolheu você, se você está em Cristo, porque há algo especial em você, mas por razões apenas conhecidas por Ele, de acordo com o seu conselho secreto. Se você está em Cristo, não pode existir no seu coração dúvida alguma do amor de Deus por você. Nessa noite o Senhor te lembra mais uma vez acerca disso. Você que está no meu filho, você que se arrependeu dos seus pecados e o confessou como seu único e suficiente Salvador, você que teme ao meu nome e que me ama, você, tudo isso, esses frutos vistos na sua vida, são provas da minha eleição. E eu o elegi, porque eu o amei, desde toda a eternidade. Antes que você pudesse existir, eu já te amava. Paulo ainda segue dizendo, a garantia da eleição, meus irmãos, versículo 5, a garantia da eleição, em amor, ele nos predestinou. O vocábulo predestinado é uma palavra grega que significa que o horizonte está traçado, antes mesmo de iniciar a jornada em direção a esse horizonte. Que Deus já preordenou a salvação daqueles que Ele escolheu. Está determinado, está resolvido. Não há nada que possa desfazer a escolha soberana de Deus na eternidade passada em relação a nós. E essa, se você ainda tem dúvida, espero que hoje ela caia por terra nessa noite, essa é a diferença entre eleição e predestinação. Eleição é o ato soberano de Deus escolher alguns para a salvação. Ele escolhe alguns. Predestinação é o ato dele designar estes alguns que ele escolheu para a salvação. Escolhe e predestina para a salvação. Essa é a diferença básica entre as duas, que caminham lado a lado. As duas doutrinas são distintas nesse sentido, mas caminham de mãos dadas. Deus escolhe alguns para a salvação, e estes alguns que ele escolheu, ele predestina para essa salvação, para este fim. Para este fim. Além da garantia da eleição, Paulo nos mostra o resultado da eleição. Versículo 5. Ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, para a adoção de filhos. E que doutrina preciosa essa da palavra de Deus. A adoção, meus irmãos, a adoção, ela está sobre os ombros da justificação e do perdão de pecados.
Na justificação, nós estamos diante de um Deus santo, diante do seu tribunal de julgamento, e Deus, por causa da justiça perfeita de Cristo, nos declara justos ao imputar a nós a sua justiça. Mas Deus vai mais longe. Ele não apenas nos justifica, o que já é um ato da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia. Além de nos justificar, quando Paulo diz aqui que ele nos predestinou para a adoção de filhos, é Deus dizendo: venha para casa comigo, faça parte da minha família. Ele concede a você e a mim uma herança completa nas riquezas que pertencem a Ele e ao seu Filho bendito. Sim, meus irmãos, nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus, adotados por Deus Pai, em Cristo. Nós somos mais que cidadãos. Você é mais do que um cidadão do reino dos céus. Você é mais do que um servo. Você é mais do que amigo. Você é filho de Deus. E tudo isso por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Sem Cristo, não há adoção. Sem Cristo só existem bastardos. Bastardos. Além disso, Paulo ainda nos mostra a raiz da eleição. Versículo 5. A raiz da eleição. Segundo o beneplácito de sua vontade. Às vezes, não poucas vezes, as pessoas pensam na doutrina da eleição soberana como uma dura verdade. E nada poderia estar mais longe da verdade. Essa doutrina está de acordo com a boa intenção. Essa é a ideia aqui, segundo o beneplácito da sua vontade. Ela está de acordo com a boa intenção da vontade de Deus. Está de acordo com a sua escolha amorosa, a sua graciosa concessão de seu favor àqueles que não são merecedores. Alguém pode dizer, não é justo. Não é justo que Deus escolha alguns e não escolha outros para a salvação. Quem diz isso, se realmente pensasse a respeito da sua fala e entendesse bem o que significa, as implicações disso, ela chegaria à conclusão de que ela não quer justiça. Você não quer justiça. Você não quer. Porque o que nós merecemos, o que nós somos dignos de receber do Senhor Deus, é sua ira. É sua justiça derramada sobre nós, nos mandando para o inferno para sempre. É isso o que nós merecemos. Porque é justo, meus irmãos, sim, Deus, um Deus santo, grande e temível, enviar para o inferno pecadores. Pois se rebelaram contra a sua vontade deliberadamente. Quiseram pecar, permanecem em pecado, estão mortos em delitos e pecados. Não querem a Deus, não buscam a Deus, portanto é sim justo que Deus os encaminhe para o inferno, os envie para lá. Então quando Deus salva alguns, quando Ele escolhe alguns, não é injustiça, é justamente o contrário, é manifestação da graça. Pois Ele não tem obrigação alguma de salvar qualquer um de nós. É isso que você está dizendo se você pensa dessa maneira. É injusto mandar alguns para o inferno. Então você está dizendo que Deus lhe deve alguma coisa. Deus deve a você alguma coisa. Ele me deve a salvação. Ele deve a salvação ao meu pai, à minha mãe, ao meu filho, ao meu amigo. Ele não deve nada a ninguém. A ninguém. Quando Ele salva alguém, quando Ele salvou você, quando Ele salvou o seu familiar, quando Ele salvou o seu ente querido, Ele fez isso segundo o beneplácito da sua vontade. Aqueles que Ele havia eleito e predestinado para a salvação desde toda a eternidade. A nossa confissão de fé, no seu capítulo 3, dos eternos decretos de Deus, diz assim, nos parágrafos 3, 4 e 5. As seções 3, 4 e 5 dizem assim: pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados, e o seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Aquela parte da humanidade que foi predestinada para a vida
Deus, antes da fundação do mundo, de acordo com seu eterno e imutável propósito, e segundo o secreto conselho e beneplácito da sua vontade, a escolheu em Cristo para a eterna glória, mediante sua mera e livre graça e amor, sem qualquer previsão de fé ou de boas obras, ou de alguma perseverança em ambas, ou de qualquer outra coisa na criatura, como condições ou causas que movesse ele a isso, e tudo para o louvor da sua gloriosa graça. Esse é um dos argumentos que utilizam contra a doutrina da eleição soberana, a eleição incondicional, e dizer o seguinte: Deus olhou pela janela da eternidade e viu quem iria crer, quem iria escolhê-lo. Se isso fosse possível de acontecer, como eu já disse aqui, Deus não teria escolhido absolutamente ninguém. Ninguém. Mas pensar dessa forma, raciocinar assim, Deus olhar pela janela da eternidade, observar o futuro e aí sim decidir o que iria fazer, esse raciocínio, ele faz da história, da realidade, um ente à parte de Deus. Sabe que o futuro vai acontecer? Porque algo vai acontecer no futuro? Porque Deus assim determinou que acontecesse. A realidade existe porque Deus decretou que ela existisse. Não existe isso de olhar no futuro. Não, vai acontecer porque Ele decretou. O decreto precede a realidade, precede o futuro. Os acontecimentos, todos da história, sem exceção. Como se Deus pudesse olhar e dizer separadamente o seu decreto: o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. O que vai acontecer é o que Ele determinou. É o que Ele disse. A sua própria palavra diz isso. Que antes de tudo existir, Ele já havia determinado todas as coisas. Todas as coisas. E a predestinação, meus irmãos, por assim dizer, é onde Deus derrama concreto em seus planos e coloca aços. Não há aumento ou mudança. De modo que dentro do tempo, todos os eleitos serão levados a Cristo no tempo determinado por Deus, pelos meios designados por Ele mesmo. Mais uma vez, citando João Calvino, ele comenta o seguinte acerca disso: onde estão os homens que se espantam e evitam a doutrina da predestinação como sendo um confuso labirinto, que a reputam como sendo inútil e proveitosa quando utilizada de forma adequada e sóbria, conforme Paulo exemplifica aqui, ao apresentá-la como uma ilustração da infinita munificência de Deus e utilizá-la para nos estimular à gratidão a Deus? Essa é a legítima fonte da qual devemos extrair nosso conhecimento da misericórdia divina. Se os homens buscassem qualquer outro argumento, a eleição fecharia sua boca, de modo que não mais se atrevessem e nem pudessem reivindicar qualquer mérito para si mesmos. Paulo entende que a vontade de Deus, meus irmãos, não pode ser aprisionada. Ele está preso. Mas a vontade do Senhor, o que Deus determinou, continua marchando triunfantemente. Como vimos pela manhã, Deus continua triunfando sobre os seus adversários, sobre os seus inimigos. Cada coisa que Deus decretou, inclusive a salvação dos seus eleitos, está se concretizando no tempo e no espaço. Por isso, qual é a sua atitude nessa noite em ouvir todas essas características da doutrina da eleição? Romper em louvor a Deus. Não há outra reação sua se você está em Cristo. Não há outra coisa que Deus espera de você a não ser isso. A adoração ao seu nome, a adoração retumbante a Ele. Sim, meus irmãos, o apóstolo Paulo, com sua grande mente teológica, sob o controle do Espírito Santo, apresenta para nós aqui, nos versículos 4 e 5, com precisão e detalhes, frases e orações preposicionais, bem formuladas, e tempos verbais, para magnificar a eleição soberana de Deus. Ele expressa isso da maneira mais rica possível e mais vigorosa, mais retumbante. Ele não tem vergonha de dizer isso. É como se o apóstolo Paulo estivesse, imagine isso, gritando de cima de telhados. Sim, foi o livre-arbítrio que salvou vocês. O livre-arbítrio de um Deus soberano. Foi isso que decidiu a salvação de vocês, que garantiu a eleição e a predestinação de vocês.
o livre-arbítrio do Deus soberano. A Deus seja a glória por isso. A Deus seja a glória por isso, meus irmãos, pelos séculos dos séculos. Mas em último lugar, Paulo ainda nos chama para uma reafirmação da adoração. É adoração em cima de adoração. Versículo 6, para nós concluirmos. Observe como Paulo termina da mesma forma como ele começou, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A ideia é essa, ele faz um círculo completo. Ele começa louvando a Deus Pai, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele conclui essa sessão aqui, essa parte do versículo 6, adorando a Deus Pai. Isso aqui é chamado pelos teólogos de um artifício literário chamado inclusio, onde o autor começa com uma ideia e conclui com essa mesma ideia. São como uma espécie de suportes de livros em torno de Deus Pai, começando com o louvor a Ele, chegando ao cume e terminando com mais louvor a Ele, para o louvor da glória da sua graça. A Bíblia utiliza pelo menos duas maneiras para se referir ao conceito, a palavra glória aparecendo em pelo menos dois contextos distintos. Primeiro, glória, no sentido aqui, a glória intrínseca de Deus. Isto é, a soma e a substância de tudo o que Deus é. Atributos, pessoa, o ser de Deus. Tudo o que Deus é em sua glória intrínseca. Nós não podemos acrescentar nada a esta glória, nem mesmo retirar algo dela. No Antigo Testamento, essa palavra ela tem um significado de peso, de algo pesado. E a grandeza de qualquer homem naquele tempo era medida pelo peso da sua prata e do seu ouro, pelo peso dos seus bens. É a mesma palavra usada aqui para a glória. O peso infinito de tudo que Deus é. Santo, soberano, onipotente, onisciente, onipresente, imutável, verdade, graça, misericórdia, justiça, ira, tudo que Deus é. Em sua glória intrínseca. Nunca aumentando ou diminuindo. De eternidade a eternidade. Tu és Deus. Mas além disso, também a palavra glória aparece num contexto quanto a atribuir glória a Deus. A glória atribuída a Deus. A glória que nós devemos dar a Deus. A ideia de que nós não podemos roubar a sua glória. Ele mesmo diz que não vai compartilhar a sua glória com ninguém. A glória atribuída ao Senhor é o louvor, é a adoração ao seu nome, a honra, é o magnificar do seu nome santo. É você se levantar e bendizer a Deus, como Paulo está fazendo aqui, ordenando que você o faça. Atribuir glória a Deus nesse sentido de reconhecimento. Agora, entenda isso. Quanto mais você conhecer acerca da glória intrínseca de Deus, mais você atribuirá glória a Deus. Quanto maior for o seu Deus, maior será a sua adoração. Mais uma vez, teologia boa, teologia bíblica, teologia fundamentada na palavra de Deus, a revelação dele, ela conduz necessariamente à doxologia, à adoração. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece a sua glória, mais vontade, mais interesse você terá em glorificar o seu nome. Não é a música ambiente de um lugar, não é o contexto cultural, não são as influências externas, não é nada disso. É se você conhece mais a Deus, mais o Pai, mais o Filho, mais o Santo Espírito, mais a sua palavra, mais a sua revelação. Quanto mais você conhece dele e você quer mais crescer nesse conhecimento, mais você tem vontade e necessidade de dar glória ao seu nome. A palavra grega aqui, meus irmãos, usada por Paulo, doxa, é de onde se deriva exatamente essa palavra, doxologia, e significa literalmente esplendor de Deus, o brilho da majestade do Altíssimo. Paulo está dizendo no versículo 6, que como ele descreveu agora para os Efésios, esse amor eterno, soberano e eletivo, e os propósitos da sua predestinação,
para conosco como seu povo, isso faz com que seu coração se incendeie com uma afeição apaixonada por Deus, o Pai no céu, para o louvor, que é a glória atribuída ao louvor da glória, a glória intrínseca de sua graça. Sim, tudo isso é por graça. Por que você está aqui nessa noite? Por que o seu coração incendeia? Por que o seu coração queima de ardor por Deus e quer adorá-lo cada vez mais e glorificar o seu nome? Por que isso é uma verdade para você e não é para outras pessoas lá fora? É porque você tem algum mérito nisso? Não. Não. É a graça do Senhor Deus. Se há desejo no seu coração pelo Senhor, se há amor no seu coração pelo Senhor, se há desejo de exaltar o Senhor nessa noite, verdadeiro, é por causa da graça do Senhor Deus. Não olhe para essa obra como se você tivesse participação nela. Foi Deus, está sendo Deus e será Deus até o fim. No final do versículo 6, aparece novamente a pequena frase preposicional pela qual toda bênção espiritual é mediada para nós. No amado. No amado. Literalmente significa no profundamente amado. No profundamente amado. E por que Paulo quer nos lembrar aqui que estamos no Filho? O Filho que é profundamente amado. Qual é a razão aqui? Ora, é para nos colocar mais uma vez e principalmente agora na esfera deste amor eterno de Deus. Nós estamos naquele que é profundamente amado. Então, se você está naquele que é profundamente amado, que é eternamente amado, você é alvo desse amor. Você é alvo desse amor. Meus irmãos, se pessoas comuns recebem a devida deferência quanto às suas habilidades, aos seus dons, às suas capacidades de realizar certas obras, o que nós podemos dizer então do eterno Deus triuno? Se você faz isso, elogios e reconhece pessoas pelas suas capacidades, quanto mais, infinitamente mais, você deveria prestar adoração a Deus. No caso, adoração somente a Ele e reconhecimento principalmente a Ele. Somente a Ele. Nos juntemos nessa noite, meus irmãos, ao apóstolo Paulo e adoremos ao Senhor Deus. Por quê? Porque a sua igreja era chamada a adorar ao Deus triuno, ao Deus trino, por causa da grande salvação que somente Ele poderia realizar. Não outro, não você. Somente Deus poderia realizar. E hoje, nessa noite, nós ouvimos acerca da obra do Deus Pai, que elege e predestina incondicionalmente para a salvação, para serem santos e irrepreensíveis. Veja, o argumento de que eu fui eleito, então eu posso viver do jeito que eu quiser, cai por terra nesse texto também. Porque todo mundo que Deus elegeu, seus eleitos, seguirão o caminho da santificação. Inevitavelmente. Quem afirma isso, usa a doutrina da eleição para viver de uma maneira dissoluta, está indo contra a doutrina da eleição. E quem é eleito, segue o caminho da santificação. Adoremos a Deus por isso nessa noite. Amém. Oremos ao Senhor nosso Deus. Ó Deus, graças te damos pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por nos mostrar a tua glória nessa noite. A glória da tua obra da salvação, começando aqui na eternidade passada, vendo a eleição do Senhor, as bênçãos que o Senhor Deus derrama sobre o teu povo, dentre elas a eleição. Senhor Deus, que o teu povo ame essa doutrina como as demais também, as bênçãos espirituais, e não haja tempo para debates infrutíferos, não haja tempo, ó Deus, para perder ali um momento ou outro da sua vida com coisas que não levam a lugar algum, mas que haja uma busca incessante por conhecer mais o Senhor, inclusive essas doutrinas, para render glória ao Senhor. Ó Deus, que nós nos lembremos sempre disso, de agradecer a Ti, Senhor Deus, por nossa eleição. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos escolhido. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos predestinado. Porque se o Senhor não tivesse feito isso, jamais buscaríamos ao Senhor. Jamais, por conta própria, iríamos atrás do Senhor. Foi o Senhor quem fez isso.
É o Senhor quem sustenta isso. É o Senhor quem garante isso. A Ti seja a glória pelos séculos dos séculos, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.